Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a essa live. A gente vai conversar com alunos que estudaram com a gente um curso Como Ler a Bíblia. Se você às vezes prega na tua igreja e gostaria de ter mais autoridade na hora de expor as escrituras, ou você quer liderar um pequeno grupo, uma célula na tua casa, ou você tem a necessidade de entender melhor a sua fé de Jesus Cristo, ou você teve um convite para missões, um chamado para missões na sua adolescência, juventude, quer reaquecer esse chamado com autoridade na palavra de Deus. Acredito que essa live, que esse vídeo, se você está chegando depois, vai abençoar muito a sua vida. A gente vai aqui conversar e eu acho que eu vou fazer isso todos os dias dessa semana, conversar com alunos meus que já trilharam esse curso e já estudaram o Como Ler a Bíblia e tiveram uma transformação de leitura, de hermenêutica, do processo de entender as escrituras. Então, fica com a gente, eu vou chamar já a nossa aluna e já vai colocando nos comentários o seu nome, da onde você está assistindo. E se você quiser também, coloca aqui nos comentários qual ministério você está exercendo na tua igreja atualmente, que seria muito bom entender um pouco mais sobre a palavra de Deus e a Bíblia. Peraí, deixa eu chamar aqui a Patrícia. Que legal, tá Estou aqui, ó, comentando falar já com aqui você ao também. vivo. Prazer. Uau, que Ah, honra. você vê, você foi a primeira. Eu tive essa ideia. Eu falei, É tá? verdade, né? A Patrícia já virou uma colega, né? Assim, a gente já troca umas ideias. A Patrícia também. Eu quero que Nossa. você. Eu tenho que me apresentar também, porque eu estou no seu canal e você tem uma visibilidade, você tem um trabalho, mas eu queria que você se apresentasse. Quem é a Patrícia Jacobi e qual é o seu É, como você já ministério falou, Patrícia que Jacob, né? você Meu tem nome, eu exercido gosto na de falar o internet? meu nome assim. É, Puxa, eu tenho um canal, né, chamado Desenhando a Bíblia. Já alcança aí mais de 600 mil pessoas, né? Mais de 600 mil inscritos, e é justamente um canal aí de estudos bíblicos. Então, justamente sobre tudo isso, né? Que a gente, sobre o curso, sobre interpretar a Bíblia, o canal ali ensina as pessoas a um pouquinho mais de uma forma fácil, né? Digamos assim, aquela coisa, você não entendeu o que é que eu desenhe? Então, o canal é mais ou menos sobre isso, assim, para facilitar o entendimento bíblico mesmo das pessoas, e inclusive o meu, né? Porque o canal foi feito para mim, para começar, porque eu preciso que desenhe para que eu entenda. E realmente enfim, é isso, né? É uma bênção e é uma alegria mesmo exercer esse ministério e alcançar tantas pessoas em todos os lugares, né? Porque não é só Brasil. Vários países, assim, eu vejo lá no YouTube, o pessoal manda mensagem, oh, eu sou da Angola e tal, não sei o quê, sou não sei aonde. Então é uma bênção, assim, eu nunca imaginei alcançar essas pessoas, assim, tanta gente. Isso que é a língua portuguesa, Mas né? A isso vai gente geralmente mudar. fica meio Isso vai limitado mudar, porque o Brasil, canal Desenhando a Portugal, Bíblia vai começar Angola, a fazer né? inglês Mas mesmo agora. assim, Vai ampliar. que legal! E assim, Não, a sua vai voz, ser que minha irmã. pena que não sei se vai ser você fazendo Obrigada. inglês ou vai ser Vai alguém, ser minha mas irmã. a Minha sua irmã vai voz é fazer muito inglês. boa, a sua Eu voz é não, muito eu não sou. marcante, assim. Espanhol E também vai ter futuramente. Eu falo espanhol, porque meu marido é boliviano, mas eu não me arrisco a fazer o vídeo assim em espanhol. Não tenho coragem. eu Isso. descobri que seu marido é boliviano aqui no seu último Ah, tá vídeo aí. que você citou meu livro. Esse livro aqui, ó, ela fala e aí eu descobri que legal. Qual é o Desenhando a canal para Bíblia. a turma daqui a Até aí, pouco depois eu já mando entrar uma no mensagem YouTube aí. e Desenhando a assinar Bíblia. É só também? jogar lá no YouTube Desenhando a Bíblia que Desenhando a Bíblia. já chega rapidinho. Que legal. Agora, eu começo ou você começa? Eu também sou a primeira vez que estou fazendo aqui. Ah, A gente mas combinou acho que você dela eu fazer pode algumas começar, mas perguntas também para se ela e apresenta, ela porque o fazer pessoal do algumas meu canal, o perguntas para pessoal do mim. meu Eu vou Instagram começar, pode ser? também para te conhecer, né? Isso. Tá, joia. Meu nome é Marcos Botelho,
sou pastor de uma igreja histórica na cidade de São Paulo e sou professor de hermenêutica, essa palavra estranha, mas é a matéria de interpretação de Bíblia em seminários e faculdades. Desde 2005, eu ensino seminaristas, homens e mulheres, a terem mais autoridades e entender o princípio histórico, gramatical da palavra de Deus. Então, a gente faz isso há mais de 17 anos. E a Patrícia, ela foi uma aluna minha e é uma aluna minha. A gente ainda, ela já passou o curso, mas ela é tão aquelas Sempre. aplicada que falou: vou voltar, vou fazer Então vai, manda pergunta. ver. E foi muito legal. E eu quero começar com uma pergunta, Patrícia. Por que você 600, tendo um mais de canal 600. com mais de 400, 600, então eu tô com a minha plaquinha aqui, ó, tô mó feliz, eu só pareço aqueles juvenis chegando na festa, né? O meu canal passou de 100 a 100 mil assinantes, e aí você estava lá. E eu nem sabia disso. Na verdade, você entrou, eu não lembro, mas eu lembro que assim, depois, logo no começo, eu falei, gente, que bacana. Mas por que você que já tinha um canal com tantos seguidores, explicando a Bíblia para as pessoas, desenhando, porque a gente que faz conteúdo, eu sei que para você fazer um conteúdo já desenhado, ou o meu de hermenêutico, você já tem que interpretar, fazer roteiro, depois decupar, né? Isso, essa palavra tão complicada. Você que já tinha, por que você sentiu necessidade de estudar hermenêutica e não uma outra coisa, Então, teologia e vamos lá. outras? Ou porque, É, ou eu já você tinha nem até sabia estudado disso e caiu teologia antes. Eu nunca fiz uma comigo? faculdade de teologia. Eu fiz cursos livres de teologia, trabalhei no seminário da minha igreja de teologia. Eu já tinha me deparado com a matéria de hermenêutica, né? Inclusive. Mas quando eu caí no seu curso, eu não sabia que era hermenêutica em si, assim, né? Eu falava, como aprender a ler a Bíblia com autoridade? Quem não quer aprender a ler a Bíblia com autoridade? E apesar de eu ter o canal, eu tenho bastante dificuldade, né, assim, de ler a Bíblia e interpretar que nem você, assim, eu vejo seus vídeos, o Vitor Fontana, eu acompanho muito o Vitor Fontana, eu comecei vendo vocês dois juntos lá no Teologeeks, e eu falo, puxa, eu quero ler a Bíblia e interpretar desse jeito, então, mesmo fazendo os estudos, né, eu sempre segui o caminho curto, como você fala no curso, que é pegar as Bíblias de estudo, comentário, então eu vou compilando esses comentários, né, comentário bíblico de uma Bíblia, de outra, de um livro, de não sei o quê, e eu faço. Mas não que eu consigo, assim, que eu conseguia, né? Que agora a coisa tá mudando. Abrir a Bíblia e ter esse estudo pronto, só eu e a Bíblia ali, né? E não tinha. Então eu queria algo diferente, eu queria mais, eu queria realmente ter essa autoridade de falar assim, não, peraí, eu não quero ficar dependendo de estudo, de Bíblia de estudo, eu não quero ficar dependendo de tanta coisa. Não que não seja bênção, né? Ter livros e tudo mais, mas eu queria fazer de uma outra forma, falar, poxa, isso aqui fui eu que ralei, fui lá na Bíblia, vi, entendeu? Então, quando eu vi o curso, eu falei, não, é isso que eu quero. Eu quero interpretar a Bíblia desse jeito, realmente, essa palavra que você falou, com autoridade, de uma forma diferente, não só usando Bíblia de estudo, entendeu? É basicamente isso, assim. E aí eu fiz a imersão, falei, não, eu tenho, apesar de todos os meus desafios, né, que a gente compartilhou, bebezinho, filho mais velho, eu tenho uma de 4 anos e meio, mas quase 5, outra bebezinha. Eu falei, não, tem que acontecer, porque eu preciso disso, eu preciso aprender a ler a Bíblia, interpretar a Bíblia. E eu amei esse negócio de hermenêutica, pastor, amei. Assusta, né? É, mas eu escondo hermenêutica, porque uma vez um curso que eu fiz, ele falava, não, você não deve ensinar o caminho, você deve ensinar o destino, né? Falar do destino. E o destino, a hermenêutica é uma ferramenta, como a teologia, como a homilia, para quem quer pregar. Mas aí eu falei, Isso, tá, mas o destino é o quê? Cara, a gente quer entender a nossa fé melhor, a gente quer tomar as decisões isso. entendendo que as decisões que estão tomando está na palavra de Deus. A gente quer Exato. poder, às vezes, pregar, dar uma aula ou fazer um vídeo Isso. melhor. Então, a Exato. gente quer poder não falar heresia, né? Talvez é o básico. Eu não quero falar besteira. Eu não quero falar o que Deus não falou. Hoje eu estava gravando um podcast sobre usar o nome de Deus em vão, terceiro mandamento, com Voltana. O Vitor falando, não vai sair no ar só daqui acho que a um mês, mais ou menos, mas a gente já estava É gravando verdade. hoje. E era um pouco disso, carregar o nome de Deus sem É, autorização.
uma interpretação errada é carregar o nome de Deus, usar o nome de Deus em vão. E as pessoas tinham isso, e eu fico legal. E aí eu chamo para uma imersão. O que é uma imersão, para quem não sabe? Imersão é uma semana gratuita de aulas, aonde eu explico a metodologia, o básico, qual é o caminho que traço, e no final eu faço um convite para quem quer caminhar comigo num curso. Eu vou ter essa imersão semana que vem. Se você gostar do bate-papo que eu estou tendo com a Patrícia, eu tenho no meu link da minha bio aqui, depois você vai lá, clica, procura imersão ali, eu acho que é Não, e essa. primeiro ou terceiro, se Desculpa, inscreve ali, desculpa coloca te o nome cortar, e peraí, e-mail peraí. que Mas a você está dentro. imersão eu achei Mas deixa eu fazer tão, uma pergunta que nem assim, tá. importante, Nem... porque Oi, ali na fala. imersão, mas apesar de você explicar ali a metodologia e tal, você já dá vários toques ali, já que já abre a nossa mente ali na própria imersão, não é nem o curso ainda. Então, assim, só a imersão dá aquele gostinho de, eu quero fazer o curso, porque ali você já fala coisas assim que você fala, uau, eu não pensava assim, eu não sabia disso, assim, peraí, eu quero aprender mais sobre isso aqui. Então, valeu super a pena, assim, ter feito essa imersão, gente. Eu curti. Sabe o que é, Patrícia? Eu vim do contexto faculdade. E na faculdade, a faculdade geralmente chama o professor para fazer a aula magna, chamava assim, né? Era uma aula de graça no começo do período, onde eu vinha pessoas que estavam ainda procurando onde estudar, e aquela aula tinha que ter muito valor, tinha que ser muito impactante, ajudar já. Só que era uma aula também como uma vitrine, né? Então eu sempre coloquei nas minhas imersões, apesar que em uma semana não dá para fazer muito, mas assim, eu quero poder, Aham. quem não for caminhar comigo, sair daqui já bem encaminhado, se quiser. E é essa a minha vontade. E eu tenho assim, hoje eu estava estudando também, porque a gente sempre vai melhorando, vai mudando e vai tentando colocar mais coisas e mais coisas simples, né? Porque você deve saber disso, quanto mais profundo, daí você vai falar, já entendi isso. E aí Ai, vai, que a gente medo. vai desdobrando. Deixa eu fazer uma pergunta que não está no roteiro. O que na imersão pegou você? Que você falou, eu vou fazer. Porque assim, você Ai, fala que a imersão já deu conteúdo, mas o que foi é que que foram você ouviu na 3 imersão? E eu dias, né? gosto de Para mim ouvir foi isso meio que até mesmo tudo ali, né? O tanto que você para falava assim aprender. sobre, você vai aprender aqui no curso a ler a Bíblia com autoridade. E eu falei, e é aquilo que eu falei, eu quero isso, né? Mas quando você começou a citar sobre o mosaico, eu lembro que você falou bastante do mosaico bíblico e tudo mais. Então, acho que foi isso assim que chamou, mas eu não sei assim algo pontual assim, sabe? Eu sei que foi a forma com que você colocou tudo ali, que você foi conduzindo a imersão, trazendo esse conteúdo que você trouxe, que depois você super se aprofunda ali, mas eu acho que no geral, essa proposta de, não, você consegue, né, vai dar certo, que você sempre falava, não, qualquer pessoa consegue, vamos lá, é uma forma de ler a Bíblia diferente e tudo mais. Então, acho que foi isso, assim, eu não lembro de algo específico, pontual, assim. Foi no geral, foi um todo, assim, sabe? Até porque eu fiz todos os dias, até comentei com você, eu tava amamentando enquanto eu fazia, né? Era o horário ali que eu tava amamentando a minha filha. A primeira coisa que eu pensei foi, puxa, eu queria muito fazer, mas eu não posso fazer. É impossível para mim. Mas eu lembro que aquilo queimou no meu coração. Todas as suas palavras, assim, queimaram muito no meu coração de eu preciso disso na minha vida, né? Eu preciso aprender a ler a palavra de Deus de uma forma diferente. Então, não consigo lembrar assim, exatamente um ponto, assim, mas eu lembro que você falou muito do mosaico bíblico, que é a coisa mais linda que existe na palavra de Deus, né? Que é Jesus ali na Bíblia e tudo aponta para Jesus, tudo tem a ver com Jesus, tudo é Cristo, e isso para mim eu vou falar de outra coisa importante no curso, mas isso para mim é o mais lindo, né? O mais lindo até do curso e de tudo, assim. Você comentou na imersão também. Que legal. E eu acho que Isso. tanto que virou esse negócio, esse olhar cristocêntrico para toda a palavra de Deus, e aí a gente dá esse nome de mosaico para a pessoa entender mais ou menos, tentar fazer uma ponte, virou o nome do meu livro por causa disso, porque eu também, para mim é o que importa, no final das contas, glorificar o nome de Jesus, é assim que a gente caminha. Quando você fez o curso, o que foi que mais impactou? Porque a gente
o curso fica online por um ano, pode visitar as aulas, tudo, eu sempre coloco coisas novas. Mas eu tenho um desafio, né, que você aceitou. Eu lembro direitinho que você estava. Aliás, antes de falar do curso, tem que Ela, falar isso. Você ela tinha tido estava com um 3 para 4 bebê há meses, quanto porque tempo ela ainda tem antes do 6, curso? 7, né? Acabou de fazer 7. Ela tinha 4 meses, ela ia fazer 4 meses ainda. Apavorada. E eu lembro que você ficou apavorado. Pastor, mandou um direct. Pastor, eu estou amamentando, estou com uma É, filha já um pouco mais velha, agora estou com um bebê, eu estou com um visita, canal, eu né? tenho que vai Visita entrar férias. Eu porque lembro que meu era em marido é dezembro, vai boliviano, ter né? E Natal, eu vou para a aí a praia. família inteira veio, a irmã com o marido e os 3 filhos, eles vieram para cá. Então, visita vem, você tem que dar atenção, né? Tem que sair para passear, então a gente saía para passear todo dia. Eu falei, como que eu vou fazer um curso assim, né? Uma mentoria? Para mim era impossível. E aí você teve coragem. Por que que realmente tem que ser? O que que foi que fez você tomar uma decisão? Eu lembro que você mandou para mim, show, meio que assim, pastor, eu Quase que queria tanto chorando. fazer, meu coração, mas é possível? E eu falei assim, olha, tem muita gente que desiste, porque o meu desafio é assim, para quem quer aprender, você tem uma metodologia num curso que você aprende em 6 meses tranquilamente. Mas quem tem pressa, e pressa é vida, é ministério, sabe que já está no ministério, eu faço um desafio que eu ofereço uma mentoria de graça para quem está no curso para 40 40 dias de dias. transformação, onde você tem que dedicar umas 4, 5 horas por semana e você encarou como isso. Eu tenho tanto aluno que fala, não tenho tempo, não tenho tempo. Como é que você foi fazer isso? Como é que foi fazer Isso eu isso? sei te responder, assim, perfeitamente, porque eu lembro exatamente quando que eu falei, eu vou topar o negócio. Porque a gente conversou e você falou assim, qualquer coisa, né, eu te jogo em algum outro grupo, a gente dá um jeito, né, assim, da relação à mentoria, vai fazendo no seu tempo, né? Aí eu falei, tá bom, então quando eu comprei o curso, entrei para fazer, a minha cabeça era, vou fazer no meu tempo. A princípio eu não ia topar os 40 dias. Eu falei, vou fazer, tem um ano para fazer, eu vou fazer no meu tempo. Beleza. Quando você colocou, aí a gente começa ali o curso aquela primeira semana antes da primeira semana real, né, dos 40 dias, você explica algumas coisas e tal, aí você falou do desafio, aí você explicou o desafio e tal, falou assim, olha, faz uma meta, né, coloca uma meta aí, qual a palavra que se fala? Para depois ter uma recompensa, enfim, aquilo lá. E aí eu falei, vou fazer a meta. Eu falei, eu senti no coração de fazer a meta e aí eu abri mão do meu canal. Assim, eu abri mão pelo menos de fazer vídeo naqueles 40 dias. Eu falei, o que eu posso abrir mão é isso. Eu coloquei como prioridade o curso, porque seria o meu crescimento espiritual, alguma coisa que realmente ia mudar minha vida com Deus, eu tinha certeza disso. Então eu coloquei como prioridade. Eu falei, tudo que eu consigo abrir mão agora, nesse momento, eu vou abrir mão. Então, de ficar lá vendo televisão, enfim, de qualquer outra coisa, para focar somente esses 40 dias. Então, quando você falou da meta ali, eu falei, eu vou colocar uma meta e eu vou seguir essa meta aí também, como todo mundo vai fazer. E seja o que Deus quiser. Né? Eu coloquei no coração prioridade. Então, eu acho que esse foi o meu segredo. Prioridade. Eu coloquei como prioridade ali. E super funcionou. Assim, eu ficava assim, aquela coisa, porque a minha meta, eu vou contar aqui, posso contar qual que era minha recompensa? A minha recompensa era comer doce. Depois que eu terminasse as aulas, fizesse os exercícios, eu poderia comer doce. Eu gosto muito de doce. Então eu ficava a semana inteira sem comer doce. Eu falava, Senhor, agora eu preciso comer, eu preciso fazer para comer meu Você doce. sabe, E você sabe que funcionou. esse negócio de meta foi uma pessoa que me conhece na internet. Ela, essa, ai meu Deus, minha mente tá horrível. E ele falou assim, Marcos, eu quero te dar uma consultoria de educação à distância e eu quero te dar uma matéria de Harvard. Falei, caramba! E ele fez uma mentoria o ano passado e ele falou, Marcos, antes de começar um curso, ainda mais uma coisa dessa, você tem que ensinar as pessoas a estudar e a se Isso, desafiar. E essa é uma das aulas que eu dou antes ainda de isso. começar a jornada É, para a pessoa se preparar, porque tem vários desafios que nos tiram de propósitos que a gente faz e não são coisas do inimigo, vamos dizer assim. Às vezes é um marido, às vezes é um bebê, às vezes é uma meta que faltou. Que legal que você fez. O que te mais te e, ó, impactou eu na fiz, ó, deixa eu te jornada? mostrar aqui, ó, Ah, tá. peraí, Faz eu aí. vou falar. Você, Ó, eu você anotou comprei, tudo.
comprei um caderninho novo só para isso. Ó. Meu, eu não sei quantas páginas tem aqui nesse caderno de anotação, assim, ó, tudo anotadinho aqui. Fui anotando tudo, tem muitas, muitas páginas. É quase um livro aqui, pastor. E eu dou sempre umas olhadas nele aqui, porque é um resumão, né? Eu anotei É, tudo, mas agora o que que mais me legal. impactou. E isso também faz. Eu sempre falo, pega um papel, um caderno novo. Então a gente tem umas dicas Isso. que eu uso para mim, porque facilmente me distraio e eu não sou diagnosticado com TDAH, mas eu acho, todo mundo fala que eu tenho, né? Então a gente precisa se disciplinar ainda Autofocar, mais né? ainda para fazer. Mas no curso, aí você Tá. entrou. O que mais me impactou, né? Você O que perguntou? mais te impactou, assim, que você fala, caramba, você estava assim. Eu pensei que na imersão já tinha recebido tudo. Mas olha isso aí. Ó, vai parecer clichê o que eu vou falar, mas eu vou falar uma coisa pontual aqui para não te deixar sempre assim de, é tudo, não. Mas assim, de verdade, eu não tô aqui babando ovo, né? Como dizem, assim, puxando saco nem nada. Mas para mim, esse curso foi inteiro impactante, né? Até quando, antes de você falar da metodologia, porque você dá várias aulas explicando várias coisas até você chegar na metodologia para ler lá a Bíblia e tal. Mas ele foi inteiramente impactante. Tanto que eu fiz um vídeo, eu te falei, eu vou fazer um vídeo com isso, de, por exemplo, por que que eu não entendo a Bíblia? Porque aquilo já me impactou. Por que que eu não entendo a Bíblia? Entender como os autores bíblicos pensavam, como os leitores pensavam. Gente, isso mudou a minha cabeça absurdamente. Só isso já mudou a minha cabeça, porque eu falei, nossa, tinha outras coisas que eu tinha noção, né? Por exemplo, eu sabia ali algumas coisas que usava a Torá ali na educação e tal. Então, assim, mas quando você coloca da forma que você coloca no curso, eu não quero dar spoiler aqui, acho que a galera tem que fazer para ver, porque o negócio vale a pena. Mas, assim, entender. Ah, é tudo, é que eu não quero falar, mas, assim, Pode falar. pode Pode falar, a gente falar? não tem Então, segredo, por não. exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, mas é outra coisa que é mais impactante. Mas assim, um exemplo. Quando você fala ali de Jesus, quando ele vai ler ali, que ele cita ali o profeta Isaías, né? Que ele só lê um trechinho. Só que na cabeça dos primeiros dos leitores, eles já sabiam todo o texto que Jesus estava se referindo. Não era só o versículozinho ali que Jesus, o trechinho que Jesus citou, era tudo. Então já vinha automaticamente na cabeça deles. E eu não tinha essa noção. E quando você aprende isso, você fala, nossa, muda, porque Jesus só está fazendo uma referência e algo que eles já sabiam tudo, assim. Então, isso, aprender essas coisinhas que parece pouco, mas não é, e vai juntando, nossa, explodiu na minha cabeça de uma forma absurda, assim. Os exemplos que você deu, assim, de também como tornar uma palavra cristocêntrica, né, que você vai falar dos 5 movimentos e ali o último é mostrar para a pessoa, olha, sei lá, o exemplo lá de Davi, né? Que Davi venceu Golias e tal. E normalmente a gente para a pregação ali falando, olha, assim como Davi venceu os Golias, os gigantes, você também pode vencer. Normalmente a gente para ali, né? Só que quando você vai fazer Jesus seu herói, você fala aquele negócio de, tá bom, Davi, ele arriscou a vida dele para matar, vou dar esse spoiler que eu achei linda essa palavra ali. Davi arriscou a vida dele para salvar ali o povo, os israelitas, mas quem é maior do que ele? É Jesus, porque Jesus deu a vida dele para nos salvar. E então você joga toda a sua palavra para Cristo, aponta para Cristo diretamente. Gente, isso para mim, ó, eu arrepio só de falar e de lembrar. Isso para mim, todos os exemplos que você dá e como você fala que a gente tem que jogar tudo, que Jesus tem que ser o herói, isso é muito impactante. Mas assim, o que Não, calma, transformou de fato mais. calma, Vai. Patrícia. Vai. Deixa eu só dar honra para quem tem honra, né? Tá. Exatamente esse exemplo eu ouvi em 2004 com um pastor que mudou a minha vida. Eu sempre conto isso. Como é que é a minha jornada, né, de transformação? Assim como você está contando um pouco da Uhum. sua jornada que mudou suas Abriu a. leituras. Primeiro cara que fez esse exemplo, Patrícia, e para mim esse exemplo mudou. Eu falei, eu quero entender a Bíblia desse É jeito. isso. Foi em 2004, num congresso da CEPAL, Águas de Lindóia, é uma cidade aqui de São Paulo, interior de São Paulo. Esse pastor é um pastor presbiteriano lá de Nova York, chamado Tim Keller. Ah, As pessoas não conheciam no conta. Brasil tanto Tim Keller naquela época. Eu fui nesse congresso e eu pude ouvi-lo 5 palestras. Tanto que eu estou fazendo uma série que
react do Tim Keller de 2004. Só que porque eles eram tão impactantes que eu quero fazer isso. Quero fazer igual o Casimiro faz o react dele, eu quero fazer sobre essa palestra que é incrível. Legal. E eu acho assim, o que foi impressionante para mim foi quando ele usou isso a primeira vez. Eu falei, como? Porque na minha cabeça, assim, como é que você pode pregar Cristo no Antigo Testamento sem fazer alegoria, sem forçar o texto, sendo fiel ao autor? Porque a história ali de 1 Samuel não tá querendo, não está pensando em Cristo necessariamente, apesar do Espírito Santo que está inspirando, é Aham. lógico que está apontando. Mas Sim, como a gente fazer isso, quando ele ensinou, isso foi maravilhoso. Então eu então, quero. Eu lembro de estar sentindo exatamente isso que você sentiu quando eu ouvi o Tim Keller, e para mim foi é o começo sensacional. da grande mudança. Exato, ali, assim, eu citei só esse, mas assim, todos os outros, para mim, assim, de verdade, eu achei o curso inteiro muito fantástico. Agora, o que eu achei, assim, mais impactante, assim, de que mudou a minha forma de ler a Bíblia, assim, tudo mudou a minha forma de ler a Bíblia, é difícil de falar, mas foi a questão dos hiperlinks. Assim, isso para mim foi algo muito interessante, porque eu sempre escutei a frase, a Bíblia interpreta a Bíblia. Tá, mas como? Entendeu? Isso que eu achei muito bacana no curso, assim, de muitas coisas eu sabia, algumas frases de efeito, escutando pastores falando, professores falando, mas eu não sabia como. E ali nos hiperlinks que você vai explicando como achar o hiperlink, como, uau, uma passagem, quando você falou do filho pródigo ali, foi mostrando quanta coisa que tinha ali do Antigo Testamento, eu fiquei, como assim, gente? Sério, a gente lendo assim, a gente não percebe isso e como aquilo, esses hiperlinks vão acrescentando mais coisas no texto, não acrescentando, entende o que eu quero dizer? Vai enriquecendo o texto, a nossa leitura ali, né? Porque vai ampliando Essa é a o nosso palavra. conhecimento, ampliando, Ampliando. né? E é o que faz mesmo, assim, vai abrindo as janelas da cabeça, assim, vai ampliando as coisas e fala, meu Deus do céu, a Bíblia é muito mais daquilo que a gente imagina. Essa é a verdade. Eu saí assim com essa sensação de que a Bíblia é um tesouro muito maior. E olha que eu estou na igreja, eu posso dizer que eu estou na igreja há 37 anos, porque eu basicamente nasci na igreja. E eu já li a Bíblia várias vezes. Eu já li a Bíblia, eu posso dizer, de capa a capa, sei lá, mais de 15 vezes eu já li a Bíblia. Mas eu não tinha essa perspectiva, não tinha essa forma de ler a Bíblia. Então, assim, lógico, às vezes a gente vai ver uma notinha de rodapé, aqui tá se referindo ali, mas assim, da forma com que você ensina e mostra, tem coisas que não tá na notinha de rodapé, né? Então, isso abriu a minha cabeça, assim, e foi muito também, muito, muito impactante, assim, de falar, uau, que forma de ler a Bíblia, gente, que muda tudo. Então, mas assim, de verdade, o curso inteiro para mim foi impactante. É muito legal ouvir isso, inspira a E gente. eu falei Você sabe empolgada que hiperlink, porque assim, oi, desculpa. o hiperlink eu vou pôr. Eu estou até preparando um jeito legal de pôr na imersão. Apesar que, assim, é lógico, não dá para pôr Tudo, tudo, né? mas eu tô pensando como é que eu ponho na imersão, vou ter que tirar algumas coisas. Então, assim, botar coisas tem que tirar algumas, né? Porque é o que É, dá. Então, quem quer ouvir esse negócio do hiperlink que a Patrícia falou, se inscreve na bio do meu canal, ou se você está vendo no YouTube. Depois você escreve aí na descrição, só colocar o nome e o e-mail, confirmar o e-mail, porque às vezes você erra o e-mail, e a gente vai poder estar segunda que vem, segunda que dia, eu não lembro. dia 9, Depois da Páscoa. não, dia 9 é a Páscoa, né? É, é isso. Dia 10, Dia dia 10 10, é isso. Dia dia 10. 10 a gente já vai ter a primeira aula às 8 da noite. Que Patrícia, vale muito a pena, meu me Deus fala um do céu. negócio. Geralmente, também não está no script, eu quero a Ai, sua opinião. Você leu a Bíblia 15 vezes. sei lá, acho que por aí. Eu comecei com Sei 10 lá, anos a ler a de Bíblia. 10 vezes a 15 vezes ali. É muito, viu, gente? Poucas pessoas eu conheço que leu a Bíblia 10, 15 vezes. Mas geralmente as pessoas falam, só lê a Bíblia, seja iluminado pelo Espírito Santo, que eu e você temos, e todo cristão tem. Mas por que a hermenêutica, ou o princípio, a ciência e a arte de interpretar as escrituras,
de entender a cabeça do autor bíblico, de entender o mosaico do Espírito Santo, fez a diferença para você, agora que está na 16ª vez, falar, caramba, você está com... Porque você está tão empolgado, você está falando, mudou, gente, mas como assim? 15 vezes e um negócio, uma chavezinha. Eu comecei a ler a Bíblia com 10, eu ganhei a primeira Bíblia com 10 anos de idade, né? Que foi, eu lembro, assim, foi muito legal. E aí eu fazia concurso com meus irmãos, de quem lia mais a Bíblia, né? Então, assim, essas primeiras vezes que você vai, que eu lia, né? Eu não posso falar que eu não conto, porque conta também, porque entra, porque eu lembro que eu lia a Bíblia, eu vi a historinha lá da Arca de Noé, eu falava, nossa, eu escutei isso aqui na escola bíblica dominical e agora eu tô lendo com os meus próprios olhos, né? Então, eu fui impactada com a leitura bíblica desde muito novinha, assim. Mas, de fato, hoje eu respondi um inscrito, né? Que ele viu o vídeo e ele criticou o meu vídeo. Falou, você tá vendendo um livro, não sei o quê, esses teólogos e não sei o quê, blá, 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 né? E aí eu falei, não tô vendendo livro aqui, eu tô indicando algo que impactou minha vida, que mudou minha vida. Eu tô aqui falando com você porque realmente o negócio mexeu comigo, né? E aí eu falei para ele, eu falei, por isso que surge tantas heresias, né? Porque as pessoas querem ler a Bíblia de qualquer forma, querem só lá sentar, ler. Eu já li, que nem eu falei, já li a Bíblia de 10 a 15 vezes. Eu poderia simplesmente começar, inclusive, eu já fiz vários vídeos assim, chama até Pense Nisso, né? Eu interpreto a Bíblia do jeito que eu quero, porque eu acho eu vou ler, eu acho que é isso que está falando aqui. Mas aí quando você descobre que, peraí, não é assim, não é o que eu acho. Não é o que eu penso, né? Só o Espírito Santo vem e ilumina, mas peraí, eu não tenho uma bagagem de conhecimento cultural do que estava acontecendo. O que acontecia na época que foi escrito? Faz toda a diferença. Concorda comigo? Toda a época, o que aconteceu ali, o que estava acontecendo, estava tendo fome, não estava tendo fome na época, qual rei que. Tudo faz diferença ali no que aquele texto está querendo dizer pra gente. Não é só eu li ali aquela frase, é o que eu acho. Então, para mim, mudou justamente por isso, porque a hermenêutica traz essa coisa de, não, peraí, existe um contexto, peraí, existe um porquê que está escrito. As coisas não são assim, eu vou lá na minha cabeça de hoje, né, com o pensamento, como você fala, o pensamento científico, moderno de hoje, eu vou ler um texto que foi escrito há quantos anos atrás? Há muitos e muitos anos atrás, para uma outra cultura totalmente diferente da minha, gente. Então, isso faz toda a diferença. Então, o que eu acho, pouco importa. Não é o que eu acho, é o que Deus quer falar, o que Deus falou naquela época, que aí eu tenho que entender lá naquela época e trazer para mim. E aí sim eu posso aplicar e faz a diferença na minha vida. Aí sim eu falo, puxa, é isso aqui que Deus está querendo falar lá para a galera, é isso aqui que eu posso trazer para minha vida, e não é o que eu tô achando, não é o meu achismo. Então acho que essa é a grande diferença de você ler por você, né? Só, eu tô lendo, tá bom. O Espírito Santo vai me revelar. Amém. Sem o Espírito Santo, de fato, a gente pode fazer 1000 cursos de hermenêutica, que sem o Espírito Santo não vai ser só conhecimento. A gente precisa do Espírito Santo, sim, para, né, iluminar nossa mente, ali, nosso entendimento, mas também como que ele vai me trazer uma revelação, me iluminar a minha cabeça, se eu não tenho certos conhecimentos. A gente pode até... A gente Até fala. quando foi escrita a Bíblia, Deus respeitou, né? Porque eles não tinham lá, quando fala de parar o sol, e enfim, Deus respeitou o conhecimento que eles tinham na época, porque se Deus falasse uma outra coisa que eles não iam entender, como que eles iam escrever e tudo mais. Então, assim, Deus respeita a nossa limitação. Se eu sou limitada em conhecimento. E a gente fala que lá entre professores de interpretação bíblica, que texto sem contexto é pretexto. Pretexto. Então, quando você usa um versículo sem o contexto, que o Espírito Santo colocou ali, e o autor também, é alguém usando alguma desculpa. E isso é a mãe de todas essas heresias. É verdade. Texto sem contexto, É. nem literário, nem Você fala o que histórico. você quer, né? Você vai achar na Bíblia, você vai achar na Bíblia base bíblica para o que você quiser. Até para fazer coisa errada, se você quiser. Então, assim, é só você tirar do contexto, né? Então, a hermenêutica faz toda a diferença. Uma outra Estudo. coisa, uma outra coisa que eu sempre falo, assim, é fundamental o Espírito Santo à iluminação. Mas eu sempre, até vou fazer uma pergunta para quem está nos assistindo. Coloca nos comentários o nome de um homem de Deus e uma mulher de Deus que você entende que tem autoridade bíblica. Autoridade bíblica. Quando fala, você fala assim, essa pessoa tá. Coloca nomes aí que vocês conhecem. Fala assim, Patrícia, quem seria um homem e uma mulher que você fala assim, eu
pelo que eu entendo, eu percebo que essa pessoa tem autoridade bíblica? Não Ó, precisa você conhecer, você pode só ter assistido a pessoa, mas se admira. já citei dois aqui, né? Que eu não tenho como negar. Você e o Vitor Fontana, que vocês são principalmente da atualidade para mim. Eu sigo muito vocês, eu vejo muitos vídeos, então, é, super, assim. Uma pessoa que eu conheço pessoalmente, o meu pastor, eu não posso negar. O meu pastor, o Marcos, chama Marcos também, o Marcos Garcia. Eu olho para ele e falo, meu Deus, o cara sabe grego, hebraico, ele sabe tudo, assim, tem um conhecimento bíblico muito grande, assim. Eu falo, uau, Ó, né? Agora, uma ó, mulher. nessas três pessoas que você citou, tem três coisas que são incomuns, mesmo eu não conhecendo o Marcos Garcia, entre eu, o Fontana, Vitor Fontana e Marcos Garcia. Primeira coisa é que a gente tem o Espírito Santo. Iluminados Amém. pelo Espírito Santo. Precisa ter dependência do Espírito Santo. Segunda coisa é que eu, o Fontana e o Marcos Garcia lemos bastante a Bíblia. Então a gente medita na Bíblia. A gente não só lê, mas deixa a Bíblia nos ler. Mas sabe qual que Isso. é a terceira coisa? Que todos os nomes que estão pondo aqui, ó, Lamartine, estão pondo Olha, Augusto Martim, Nicodemos, estão tudo pastor. pondo um montão de gente aqui, ó. A Leandro Barreto, tem uns que eu não conheço, Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá. Sabe o que Luciano todos Subirá. nós temos em comum, Vocês Patrícia? são pastores, Eu, Fontana. né? Hã? Vocês são pastores. Não. É, Às vezes você é. vai citar o nome de Durvalina, que é uma pessoa do Vale da Bênção, que eu acredito que é uma pessoa que tem autoridade. Ela não é pastora. Mas sabe o que todos esses Durvalina têm em comum? Sempre tem em comum? É. Sempre tem essas três coisas. São pessoas iluminadas do Espírito Santo, são pessoas que leem a Bíblia bastante. E a terceira é, todos eles estudaram Estudaram. hermenêutica. Estudaram. Eu É. tentei. É que não se fala isso porque a gente estuda no seminário. E a gente Uhum. pensa, não, é batata. Não tem ninguém que você fala, caramba, tem autor e conhece a Bíblia. Não estou falando que prega bem ou que quando prega te emociona. É alguém que conhece a Bíblia. Você pode perguntar de qualquer livro, a pessoa vai te responder, pelo menos o fio. É hermenêutica. É a pessoa entender, sabe a cabeça do autor e as regras de interpretação. E eu achei isso bacana de estudar hermenêutica sem estudar teologia, porque às vezes teologia, a gente fica meio assustado, né, quando fala de teologia. E aí você fala hermenêutica, gente, interpretação bíblica, né, faz parte, você estuda no seminário, mas você fala assim, puxa, é tão acessível, né? E todo cristão precisa da hermenêutica, porque todo mundo precisa entender ali como interpretar a Bíblia para o nosso dia a dia, seja, não precisa ser pastor para isso, né? Todo mundo precisa. Então é um negócio muito legal. E tem gente que fala assim, né? Já escutei. Ah, a letra mata. Aí eu tinha um pastor que falava, a letra mata ignorância. É. Porque, não é? Você Isso é estudar a fora de palavra de Deus, contexto. você estudar, você estudar a palavra de Deus vai matar sua ignorância. Porque ignorância no sentido de não saber o que você está lendo. Eu, como eu falei, já li a Bíblia 15 vezes e ainda assim eu precisei e preciso fazer o curso de hermenêutica, agora que eu aprendi, isso vai mudar totalmente a minha forma agora de ler, né? De interagir com a palavra de Deus. E Já mudou. vai Aliás, ter de que ler ver. mais 15 vezes, né, Patrícia? Agora eu vou ter que ler mais 15 vezes e com muito mais prazer. Essa é a verdade. É o Porque último, agora que dá muito mais gosto, né? é o De módulo ler. 7, né? É a É, eterna leitura e conhecimento de quanto mais você conhece, mais você quer você estudar quer a estudar Deus. e mais você vê que a Bíblia é muito mais, eu repito, já falei aqui, é muito mais do que a gente acha que a Bíblia é. A Bíblia é muito mais rica, ela é muito mais profunda. A gente, quando lê assim, de qualquer forma, a gente vê uma coisa muito superficial. Primeiro que a gente não entende, outro que quando vê ali alguma coisa, acaba sendo meio que superficial, assim. Aí quando você, poxa, você se debruça mesmo na Bíblia, né, aplica essas as regras, entre aspas, né, da hermenêutica e tudo mais, e aí você vai se aprofundando e vai vendo, puxa, tem muito mais coisa ali, né? É muito lindo. Não tem como não se apaixonar. Agora, o que já mudou? Por exemplo, eu sempre falo que o meu curso é para quem tem não quer ser um pastor formal, apesar que eu tenho muitos pastores que estudaram em seminários históricos, seminários batistas, presbiterianos, eu tenho alunos e eles falam, Marcos, é algo diferente, porque
os professores de hermenêutica seguem uma linha, uma outra linha às vezes, né? Mas a maioria dos meus alunos são pessoas que estão no ministério e são presbíteros, são mulheres missionárias ou que lideram um pequeno grupo, ou até mesmo querem evangelizar sua família, querem ter autoridade. O que na prática mudou o seu ministério que você já pratica? Agora não o curso, mas a sua nova leitura. O que mudou no seu ministério? Não, justamente essa questão de. É lógico, é aquilo, né? A jornada e o curso é só o primeiro pontapé, né? É a partir de agora que as coisas vão acontecer. Então já mudou nessa questão de eu tenho mais autoridade, assim, no sentido de eu tenho menos medo. Eu vou começando a ter um pouco. Começando, tá, gente? Calma, calma, né? Porque você começa já a ter um pouco menos de medo que você fala, puxa, peraí, você se torna. Não me entenda mal, não me interprete mal a palavra crítica, tá? Não é aquele crítico no sentido ruim, mas é um crítico bom, de tipo, eu vou ler algum texto, algum comentário na própria Bíblia aqui, eu já consigo pensar, será que é isso mesmo? Vamos investigar, vamos ir atrás, vou me aprofundar mais naquilo que eu estou lendo, naquilo que eu estou pesquisando, naquilo que eu estou escrevendo nos meus roteiros do vídeo, entendeu? Eu já me policio mais em muita coisa. Eu consigo agora fazer essas verificações, entendeu? Então, por exemplo, os hiperlinks me ajudam nisso, assim, de, peraí, deixa eu voltar aqui nessa palavra, tem um contexto, vamos atrás disso, entendeu? E eu percebo também, além da leitura, quando eu tô lendo, assim, que eu já percebo, né? Eu tô lendo alguma coisa e falo, isso daqui é poético, então eu não posso levar da mesma forma como se fosse uma narrativa. Então, essas coisas já vão abrindo, assim, na minha cabeça, já vão fazendo a diferença. E também quando eu estou escutando alguém falar da Bíblia, né? Isso que eu quero falar, não me interprete mal a palavra crítica, mas às vezes eu estou escutando uma pregação de alguma pessoa, já até aconteceu isso recentemente, e a pessoa falou uma baita de uma besteira ali, sabe? E eu falei, poxa, deixa eu verificar esse negócio aqui, né? Deixa eu ver. E não para criticar a pessoa, mas assim, para realmente aprender e falar, não, peraí, tem um contexto. Ó, minha filhinha acordou. Mas eu tenho um contexto essa palavra aqui. Eu tô com a babá eletrônica aqui para ficar de olho. Ela tá se mexendo. Né? Então, para realmente não engolir qualquer coisa, sabe? Não aceitar qualquer coisa. Peraí, filha. Quer ir lá, Acordou aqui, tá Patrícia? chorando. Eu Quer ir lá? gostaria, posso? Porque Tá bom. posso ir lá? Você acha que você vai voltar ou tá bom? Porque foi muito bom, viu? Eu acho que eu volto, mas assim, ela é mas eu posso demorar de uns 5 a 10 minutos. Me deixa uma Aí você que sabe. pergunta. Me deixa uma pergunta, você vai assistir na gravação. Ai, meu Deus do céu. Peraí, que a minha pergunta. Ai, meu Deus, peraí, filha. Ela fica mamã. Eu queria saber sobre os apócrifos, pastor. De verdade. Porque assim, eu já ouvi falar alguma coisa assim de que algumas passagens ali, principalmente Mateus, você precisa ali dos apócrifos, não que se precisa necessariamente, mas os apócrifos, algum texto, alguma coisa assim, pode te ajudar a interpretar melhor, te traz luz em alguns textos. É verdade isso? Se é verdade, eu quero saber como que eu posso ler esses apócrifos? Porque às vezes dá medo que você fale apócrifo, não sei o quê, né? Eu posso ler esses apócrifos? E posso ler todos? Não. Mas quais talvez sejam relevantes para me ajudar a interpretar alguma coisa na Bíblia? Ó, Beleza? boa, hein? Eu Você quero vai muito saber só essa ver resposta. depois. Eu vou Meu senhor, tentar filha. aqui primeiro falar com a turma aqui. Ó, ela voltou a dormir. Fecha a Deixa eu ficar chamada. aqui. Ó, ela Oi? voltou a dormir. Ela voltou a dormir, sozinha. É Deus Ela voltou a dormir. aí, ó. Oh, Deus, aleluia. Ela parou de chorar, tá dormindo. Então vai, que eu quero ver Bom, essa resposta. é, agora eu vou ter que responder porque eu ia enrolar. Não, vamos lá. A nossa Bíblia ela tem os 66 livros e a gente está. A Bíblia hebraica, ela tem. Eu preciso falar um pouquinho de cânone para a gente entender um pouquinho sobre os apócrifos, tá bom? No Antigo Testamento, a gente vai ter ali os livros que são divididos em três partes. A primeira parte são os 5 livros de Moisés, que é a Torá. Segunda parte são, pelos próprios judeus, são os profetas. E ali, na nossa versão, tem os históricos separados, mas ali geralmente se coloca todo mundo junto ali na versão antiga.
como os profetas. E os escritos são salmos e todos os que não se encaixam nos profetas ali, os textos que vieram depois. E aí, após a volta do exílio, o cânone judaico se fecha e eles colocam que, pela sua tradição, que Deus parou de falar de forma que vai fazer o texto sagrado, que vai estar no texto sagrado, tá? Então ali se fecha todo o ciclo da Bíblia hebraica, Antigo Testamento. E a gente tem 400 anos antes do Novo Testamento, tá? Exato. 400 anos. Só que a história de Israel continuou. A história de Israel, e é óbvio, quanto mais perto da modernidade de Jesus, mais vai ficando um pouco mais barato os pergaminhos, a forma de escrever, e começou a ter muita literatura ali, e saiu várias literaturas, só que a grande maioria em aramaico e a outra já em grego, porque começaram a haver conquistas, né? O aramaico já é um hebraico misturado com babilônico, com jeito de escrever babilônico, já é pós-exílico. A Bíblia hebraica que a gente tem já é uma mistura que veio para nós pós-exílio. E aí, esses 400 anos de silêncio, ou que não tem, os judeus, porque os judeus falaram que acabou ali 400 anos antes. Então, você tem os profetas reconstruindo ali, você tem vários voltando do exílio, você tem vários relatos. E você tem crônicas, que na nossa Bíblia é logo no comecinho, mas ali é uma retomada de tudo o que aconteceu ali pós-Torá. E aí, o que a gente vai ter ali são os textos que a gente chama de apócrifos. Então, são textos que quem estava escrevendo está contando a história de Israel e está contando muito, tinha muita linguagem apocalíptica da vinda do Messias, do que se espera do Messias, das batalhas. Teve um rei que ganhou lá, e esse rei, os Macabeus, então você tem o primeiro livro de Macabeus, o segundo, eles conseguiram resistir por 100 anos os impérios que estavam conquistando Israel. E aí você tem o Novo Testamento. O Novo Testamento também foi escrito por 4 evangelhos, a narrativa, as cartas e Apocalipse, 27 livros. E depois você tem os deuterocanônicos, que é uma outra coisa que é assim, os apócrifos, vamos dizer assim, sem ser dos apóstolos ali que estavam. Esse ninguém discute, ninguém quer ler, porque não importa. E por que importa o texto entre o Antigo Testamento e o Novo? Mesmo não sendo inspirados pela fé. Porque eles são textos que vão revelar qual é a teologia que da época de Jesus e dos apóstolos estão aplicando do Antigo Testamento. Então, nada que os apóstolos estão falando é inventado na hora. Eu aprendi com Jesus, não sabia de nada, é totalmente novo. Eu vou pegar. Como é que eu vou adaptar para o Antigo Testamento? Não é isso. Muito foi revelado para eles, vendo Jesus, o Espírito também, mas muito eles viram por tradição. Isso se chama teologia do segundo templo. Para você saber, pode ir lá, para você saber Eu vou, qual agora é eu vou. Licença, pastora. quais são as diretrizes que você precisa ter para interpretar. São textos de apoio do Novo Testamento, para você entender hiperlinks, para você entender. Vou dar um exemplo prático aqui para você pegar. Quando Jesus pergunta qual Senhor, alguém chega para ele, como é que eu posso herdar a vida eterna? Segue os mandamentos. E qual é o resumo? Aí temos um texto que Jesus resume os 10 mandamentos, ou os 613, e temos outro texto que é um rabino que resume. Ou Eu vou seja, lá, pastor, licença, tá tudo bom? Eu bem, desligo a câmera aqui ou não? pode desligar. Tá, Depois vou lá. volta. Tá. Ou seja, o Antigo Testamento,
amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo é uma uma teologia, um resumo que já estava lá antes de Jesus. Jesus está pegando algo que tem nos escritos ali no período antes de Jesus e está resumindo. Pior que o bebê está aqui, coitadinho. O que a Patrícia falar vai sair aqui na nossa live. Ela esqueceu de desligar o negócio que vê o bebê. Que bonitinho. E aí é isso, gente. A importância de se entender o período do Segundo Templo, a teologia do Segundo Templo, é para você entender quais eram os tipos de interpretação que os apóstolos, Jesus e a época de Jesus estavam tendo sobre tudo da Bíblia hebraica, toda a visão ali. Algumas Jesus não quis seguir. E, aliás, foi muito severamente. Ele fala da tradição dos anciões, ele combate algumas tradições que estavam ali do período interbíblico, outras ele adotou. Então, por isso que é importante, não é fundamental para conhecer, mas quando a gente já está no nível de interpretação bíblica e de teologia, no nível de teologia mesmo, teólogo, pastores, pessoas que estão estudando profundamente, é bom sempre você dar uma olhada sobre a teologia do Segundo Templo, que estão nos apócrifos e que não e às vezes estão em outros textos rabínicos muito bons também, mas não são os protestantes não consideram inspirados, esse texto inspirado por Deus é um texto apócrifo, ok? Posso abrir para mais alguma pergunta aí da turma aí que está seguindo a live aqui, muita gente. Se vocês quiserem, eu estou aqui já lendo, a gente pode responder quando a Patrícia vem. Daqui a pouco a gente acaba, é uma live que eu estou fazendo, porque semana que vem eu vou fazer uma imersão onde eu vou. O nome dessa imersão é Como Entender a Bíblia com Autoridade. Como entender a palavra com autoridade. A Patrícia Jacob fez. Ela deu um testemunho agora, o tanto que mudou a vida dela. A Patrícia tem um canal de 600 seguidores no YouTube para explicar a Bíblia. E ela falou por que ela sentiu necessidade e como foi transformador. Se você quer também seguir esse caminho de entender a Bíblia com autoridade, se inscreve na minha bio, aqui no meu Instagram, vai lá, clica, vai estar um link chamado Imersão, você escreve seu nome e seu e-mail, que semana que vem, segunda-feira, eu vou fazer vai começar essa imersão, serão aulas que a gente vai de graça, tá, gente? Que você vai aprender sobre interpretação bíblica e vai poder aplicar no seu ministério já várias coisas que você aprender. Deixa eu ver aqui. Algum livro sobre essa teologia do Segundo Templo? Tá aqui o Traga os Livros, o perfil. O interessante da teologia do Segundo Templo, essa teologia é uma teologia que está... Porque a teologia que a gente tinha era dos apócrifos, que já vem há muitos anos. Só que a teologia do Segundo Templo, ela tem, assim, mais sólida nos últimos 100 anos. Então, não é um livro que vai te ajudar essa teologia. São muitos, muitos, muitos escritos, muitos pergaminhos desse período. O que se encontrou em 49 na caverna de Qumran vai ajudar muito a interpretar da teologia do Segundo Templo. Por exemplo, o que o teólogo Ip Sanders vai falar sobre o que se encontrou nos escritos do Segundo Templo foi a graça. A graça não é uma ideia de Paulo. A graça é uma ideia que já tinha 200 anos, 300 anos, já nos teólogos e rabinos ali antes de Cristo, na interpretação que a graça e obras é muito mais. Salvação pelas obras é muito mais se tornar um judeu, como circuncidar, como guardar o sábado, como
as comidas de dieta que eles tinham, restritivas, esses símbolos se tornaram judeus, do que uma obra de fazer o bem para ser salvo. Isso não era algo comum no Antigo e nem no Novo. Então, o Ip Sanders, com esse seu texto, vai revolucionar a nossa visão que a gente tem das cartas paulinas. Depois James Dunn vai falar um pouco mais sobre isso, e hoje o N.T. Wright, a maior autoridade sobre Paulo, vai trazer muito sobre como já era o pensamento de pessoas como Paulo, que já tinham sua teologia, mas que quando encontraram Jesus endireitaram e trouxeram revelação. Estou dando um exemplo sobre a teologia do Segundo Templo, como ela influencia hoje nos estudos. Mas, Marcos, é que essa pergunta é uma pergunta mais complicada, viu? Você trouxe alguma pergunta já de nível hard. É porque as minhas alunas são assim. Minhas alunas já são metidas, e a Patrícia vai puxando um nível muito legal. Voltei. Só mais uma coisa, Patrícia. Os apócrifos, eles têm uma quantidade na Bíblia, na teologia, na Igreja Católica, se aceitam uns livros a mais ali. Na Igreja Ortodoxa, mais ainda. E na Reforma, os reformadores falaram sobre Bíblia hebraica, sobre o Antigo Testamento, quem manda é judeu. No sentido, quem manda no Novo Testamento somos nós, os protestantes do caminho. Mas quem manda no Antigo Testamento são os judeus. O que os judeus consideram como revelação da história? Porque é a história de Israel. Quem tem que decidir o que é o que não é os israelitas. E aí eles tiram os livros que os judeus não consideram. E aí que é considerado os apócrifos. Essa é vamos dizer assim, a briga entre os protestantes que não têm e os católicos que têm uma. Mas quando eu falo de textos do Segundo Templo, desse período de 400, é muito mais sobre apócrifo. Os dias que a gente não deve seguir, que foi nesses textos que surgiu. Por exemplo, purgatório se encontra muito mais força em textos apócrifos. Mas você não encontra nem na Bíblia hebraica e nem no Novo Testamento. Então, essa teologia, porque tudo tem que ser o que os ensinos dos apóstolos, ali os evangelhos e todo o Novo Testamento, apoiou dessa teologia. Então, por isso que é importante essa teologia. Mais uma pergunta. Mas aí a gente fecha esse nosso tempo aqui, que foi muito bom, viu, Patrícia? Depois eu tenho mais uma pergunta para você. Para mim? Eu que vou fazer a pergunta? Isso. Tá. No seu curso, você ensina a gente o método lá da leitura, das três leituras, que inclusive também está no seu livro aqui, né? Ok, é extremamente importante a gente fazer aquelas três leituras, porque é ali que a gente vai de fato entender, que a nossa mente vai abrir ali para a gama dos textos, de hiperlinks e tudo mais, eu entendo. E você também fala que a gente tem umas formas aí, que eu não vou dar tanto spoiler, mas tem umas formas que não pode ler a Bíblia, né? Que a gente não entende porque a gente lê de uma forma errada, uma forma equivocada. Então eu queria saber como que a gente faz. Pode falar que você quer perguntar. Das pílulas, do devocional, né? Como a gente lê, vou pegar um versículo aqui por dia e vou meditar ele aqui, vou fazer meu devocional. Inclusive, eu já ensinei isso no meu canal, eu preciso me dar uma retratada lá em algumas coisas. Então, como que a gente faz para ler a Bíblia todos os dias? Porque, assim, com o método ali, que quando a galera fizer, ela vão ver que é um pouco mais extenso, é uma leitura, né? Você vai ler o texto todo e tal, o livro inteiro. No dia a dia, às vezes, você só tem 15 minutos para ler a Bíblia. Como que eu vou fazer uma leitura sem cair no erro de pegar pequenas pílulas, né? De fazer só ali pegar um texto fora de contexto, porque eu não vou ter tempo de estudar todo daquele jeito lá. Como que eu faço para não fazer uma leitura equivocada, porém uma leitura um pouco mais fast food, digamos assim, né? Porém, não de forma errada. Vamos lá. O Traga os Livros também é meu aluno aqui, ó. Tô no Lendo a Bíblia, só cresce, me ajudou muito. Qual o próximo curso em mente? Vamos ver. Não, gente, calma, eu preciso descansar, escrever esse livro. Tô assim, eu preciso ficar aqui um pouco com os que eu já produzi. Mas eu vou fazer essa pergunta para a Patrícia. Mas assim, vamos lá.
A metodologia, ela tem um propósito. E eu fiz uma metodologia baseada em outras metodologias, mas no que funcionou para mim. Eu sou uma pessoa que leio o texto, depois de uma página eu estou esquecendo o texto. Sabe assim, eu estou esquecendo que eu estou lendo. Eu fico assim, eu sou muito desligado, eu uso Eu muito a tenho minha isso também. imaginação. Eu uso muito a minha imaginação, então essas leituras. Então eu falei assim, como é que eu posso criar uma metodologia que faça eu lembrar automaticamente de tudo que é importante dos princípios de interpretação bíblica. Então, eu chamo isso de reflexo hermenêutico. Porque um dia eu ouvi que a gente tem reflexo muscular. O Muscular. que é o reflexo? Você malhou, ficou fortão, parou por 3 anos. Aí você decidiu, ai, nossa, engordei, quero voltar a malhar. Existe um negócio chamado reflexo muscular, que é uma memória muscular. O nosso corpo é super inteligente. E você vai ganhar massa muito mais rápido, porque ele lembra de como foi. Então, quando você põe numa metodologia os princípios, você vai criar um reflexo hermenêutico que você vai colocar em prática tudo que você já aprendeu. As 3 leituras, hoje, simplificando bastante, hoje eu chamo de 3 Cs. Contexto, conteúdo e conexões. Contexto, conteúdo e conexões. Lá eu uso outros, no curso eu uso o mesmo termo, porque eu vou explicar um pouco mais ampliado. Mas a primeira leitura, você tem que ler o texto que você quer, entendendo o contexto, o que está antes e depois, o que está mais antes e depois. E, geralmente, o melhor que você faz, o mais correto, é você vai estudar o Evangelho, lê todo o Evangelho primeiro. Lê todo o Evangelho. Você só entende um e-mail do seu chefe se você ler o e-mail todo. Você não pode ler um pedacinho hoje, ir lá discutir com ele. Ele fala, mas eu não falei isso. Não, nas primeiras frases que eu li, ele vai falar, você é doida? Você é doido? Você tem que ler o e-mail todo que eu te pedi. Tudo, você só vai entender meu e-mail se você ler todo. Eu não sei porque que a gente lê a Bíblia em pequenos partezinhos e acha que vai entender. É, Então, essa é uma dica muito óbvia, mas que muda a cabeça. Você tem que muda. ler o Evangelho todo. Agora, Patrícia, você já leu o Evangelho várias vezes. Então, para você, no seu dia a dia, para quem já leu o Evangelho várias vezes, você não precisa ler o Evangelho todo. Agora, se faz mais de 1 ano, 2, que você parou para meditar, leia ou ouça. Essa é a primeira vez. Tenta entender o enredo todo, o contexto. O primeiro C é contexto. O contexto todo vai te ajudar muito, porque daí você sabe. Ah, esse texto, Paulo está falando isso, porque antes ele falou isso, porque antes ele falou isso. Então, assim, Paulo vai falar sobre. Tem gente que quer. Quando Paulo vai fazer a comparação do primeiro Adão e o segundo Adão, Jesus e Cristo lá em Romanos, muitos falam, aqui Paulo está sendo universalista. E se você ler só o capítulo, eu não lembro qual era o capítulo, não sei se é 7, 5, 6, 7, eu não lembro agora, eu já fiz estudos bastante. Você vê como precisa ler tudo, porque eu nem lembro o capítulo. Mas se você ler só o capítulo ali de Romanos, você vai falar, você literalmente chega à conclusão, Paulo é universalista, todos vão ser salvos. Mas quando você lê Romanos todo, você fala, impossível. Ele está falando o tempo todo de juízo, em Romanos 1, 2, ele vai falar no final, vai falar de tanta coisa. Então, assim, é isso que acontece quando você lê um pedacinho sem ler o texto todo. O segundo C é conteúdo. E aí você vai para o assunto fechado ali. No começo de Mateus, do capítulo 1 ao capítulo 4, é um assunto fechado. Então, se você quer entender o que o Evangelho de Mateus, como ele vai apresentar Jesus, você tem que ler os 4 capítulos. Aí tem que ler. Não dá para você falar, já sei também. A chance de você falar uma bobeira é grande. Eu sou pastor, prego todo domingo. Todo domingo que eu vou pregar, um dos exercícios que eu faço antes de preparar a pregação e depois que eu já preparei no carro que eu estou indo dirigindo para a igreja, eu ouço 2, 3 capítulos antes, 2, 3 capítulos depois. Eu leio, porque Que meio legal. longe mesmo. E porque é a hora de trazer o conteúdo ali, o que é o conteúdo que está. E o terceiro C, aí é um pouco mais difícil, que mais difícil no sentido que você tem que ler bastante a Bíblia. Esse texto do Novo Testamento está nas costas, no ombro de qual texto do Antigo Testamento? Então, esse
texto do Novo Testamento, nenhum texto do Novo Testamento foi tirado do nada. Ele é uma continuação do Antigo. E qual é? Às vezes é o Jardim do Éden, às vezes é o Monte Sinai, às vezes é Davi, às vezes é um Salmo, às vezes é um dos patriarcas, às vezes é um dos profetas. E ele vai dar pequenas dicas que estão ali, claras para o autor e para o primeiro leitor, mas para nós não, que já passou 2000 anos. Dicas como uma citação, uma alusão, um eco, que são aquelas bases de interpretação. Então, Patrícia, tentando responder como a gente faz, eu acho assim, quando você já entendeu uma metodologia que vai trazer à memória coisas importantes, como a Bíblia interpreta a Bíblia, o todo interpreta a parte e a parte traz luz ao todo, você já vai se incomodar. Se você ler só um versículo e quer, você pergunta, será que isso está no contexto? É o que você está Incomoda falando. mesmo, viu? Aí você vai lendo um pouquinho, e aí você vai lembrando e você entende. Então, dá para, sim, estudar sempre, sem precisar ler toda vez o texto. Quando eu falo que é para ler, é o seguinte, você vai... esses próximos 2 meses eu quero me dedicar ao Evangelho de Marcos. Primeira vez você vai ler ele todo, sem parar para anotar nada. Você lê todo, depois você vai por partes, parando, desfrutando do Espírito. É assim que a gente faria, mas você não vai precisar ler toda vez. Aí talvez no meio do caminho você lê mais uma vez toda vez, que vai te ajudar bastante. Aí continua, capítulo, dá uma refletida. Então acredito nisso, que dá para você aprender. Uma última dica que eu dou, e essa dica é um pouquinho mais polêmica, mas eu acho que a turma vai entender a gente, entre ler a Bíblia todos os dias, só pequenas coisas, porque você não tem tempo, e ler a Bíblia uma semana, um tempão grande, e nos outros dias você meditar naquilo que você leu uns 3 capítulos e meditar naquilo, e você orar, eu prefiro que você leia a Bíblia uma vez por semana, um período de meia hora, do que ler 5 dias na semana, 5 minutos. Por quê? Porque você está entendendo a mensagem de Deus. Não é as pílulas de Deus, de vitamina, é a mensagem de Deus. Então, assim, porque você vai entender o roteiro, o enredo, o contexto. Então, é muito importante isso. Eu sei que a gente aprendeu desde criança, eu sou filho de pastor, sou neto de presbítero. Tem que ler a Bíblia todo dia, tem mesmo, irmão. Eu leio a Bíblia todo dia. Só que eu, pela graça de Deus, tenho tempo, mais de meia hora para ler. E eu gosto de meditar, eu gosto de estudar. Só que para quem não tem, que a vida é muito corrida, às vezes, se você está lendo só um pedacinho e está difícil, experimenta acumular um tempo para você ler, que eu acho que é importante. Patrícia, só para encerrar, porque passamos aqui, você já está com os bebês tudo aí. Para que tipo de pessoa você indica a imersão da semana que vem? Para que tipo de pessoa? Do fundo do meu coração, para todo mundo, assim, de verdade, para todo mundo não. Peraí, vamos melhorar isso aqui, né? Tem que primeiro acreditar em Deus. Todo mundo assim também não, exatamente. Para aquelas pessoas que de fato querem e têm um compromisso com a palavra de Deus, querem ter um compromisso com a palavra de Deus, né? Porque senão você não acredita em Deus. Você não acredita na Bíblia, então, enfim, não vai fazer, né? Então, assim, você é um cristão poxa, que entende que a palavra de Deus é seu sustento, é seu alimento ali, que você precisa entender o que está na palavra de Deus para, enfim, para N coisas, né? Não é só para montar uma pregação, mas é para sua vida mesmo. Faz a imersão, faz o curso, eu já diria, eu falei só a imersão, né? Faz o curso porque vale a pena. Eu acho que, assim, todas aquelas pessoas que de fato amam a Deus e querem entender a palavra do Senhor, ter uma vida séria com Deus. É isso. Qualquer pessoa que não quer ter compromisso com Deus, talvez não vai fazer tanta diferença na vida dela. Mas, poxa, quem realmente ama o Senhor, quer ter um compromisso com Deus, quer aprender da palavra de Deus, quer para a sua vida, não precisa ser pastor, não precisa querer ser pastor, não precisa querer ser missionário, ter um canal no YouTube. É só ser cristão, é só amar Deus e é isso. Obrigado, Minha humilde Patrícia. opinião. Obrigado, Patrícia. Alunas como você, primeiro, não me dão trabalho, porque não fica reclamando de tempo, tá lá ralando. Segundo, Foi.
Que recomendações boas como essa, é sempre bem-vindo. Então, você que quer participar, segunda que vem, se inscreva, é só para quem é inscrito e a gente se vê lá. Entre no YouTube, no canal da Patrícia, Desenhando a Bíblia. É muito legal. Segue lá, faz que nem eu. Segue lá, me segue lá, Marcos Botelho, no YouTube. E a gente se vê amanhã. Amanhã eu vou fazer uma outra live, se você está vendo ao vivo, né? Amanhã eu vou fazer com uma outra aluna Da onde você é, Sou de Patrícia? Você é daqui de São Paulo, São né? Paulo. São Paulo. Sou quase sua vizinha aí. Ó. Você é de Alphaville, eu sou. Eu tô lá sempre, eu tô aí sempre. Que legal, que legal. Espero que um dia a gente se veja, ou a gente marque um café numa padaria daqui dessas de Lavrinha. Ó, quando eu Caro, vou naquele shopping Tamboré ali, eu sempre fico, será isso. que o pastor vai estar por aqui? Será que Minha o pastor vai esposa estar por tá aqui? Eu lá moro lá. nesse exato momento com meus filhos. Olha, tô Mas às indo lá. vezes. É. Mas as coisas aqui são caras, Patrícia. São caras demais. É, eu não moro aí, já percebi. Mas olha, Mas amanhã eu beleza. acho que alguém, se eu não me engano, é do Rio de Janeiro amanhã, Ah, legal. e depois de amanhã é do Nordeste. Então, muita gente que tem feito. Eu tenho muitos alunos hoje, graças a Deus, depois de 2 anos de curso, entre esse curso e vários outros que eu tenho de graça, a gente chegou, antes de ontem, a 35 mil Eu vi, alunos é inscritos na muito bom. Sapatá. É muito legal, é uma É muita alegria gente, muito legal. poder. Eu nunca pensei que a pandemia, de tanta coisa triste que aconteceu, trazer uma coisa boa que foi essa escola online e vocês podem caminhar com a gente também. Deus abençoe. Obrigado, Patrícia. Obrigado pelo seu tempo. Amém. Obrigado Obrigada. por Eu que tudo, viu? Eu agradeço sou muito também. grato a você E eu aí e a a gente ter você. caminhado sempre. Gente, faz mesmo, porque vale a pena. Eu tô falando de coração, gente. É bom. É muito bom. Obrigada, pastor. Tchau, Tchau, tchau. gente.